Olá pessoal, tudo bem? As plantas são capazes de absorver água do solo e transportar para a parte aérea de forma ascendente. Isso é possível devido a um gradiente de potencial hídrico que ocorre ao longo do sistema solo-planta-atmosfera. E esse potencial hídrico, como ele funciona? Ele tem alguma coisa a ver com osmose, já que é transporte de água? E as características da água influenciam nele? Quer as respostas para essas perguntas? Fique comigo que após a vinheta falaremos sobre isso. Eu sou a professora Dani e vamos entender um pouco hoje sobre o potencial hídrico nas plantas. O potencial hídrico, além de transporte, influencia em outros processos de forma direta ou indireta, como na fotossíntese, no crescimento, na germinação e por aí vai. Por meio da fotossíntese, as plantas produzem os fotoassimilados, que são utilizados para a produção de energia para a manutenção do metabolismo e do crescimento. Além disso, esses fotoassimilados também fornecem compostos carbonados para a construção de novas estruturas no corpo da planta. Sabemos que para a fotossíntese manter altas taxas, é preciso de CO2, e o CO2 entra por meio da abertura dos estômatos. Assim, quanto mais abrir os estômatos, mais CO2 vai entrar para a fotossíntese, e, consequentemente, mais água a planta vai perder por meio da transpiração. Em resumo, para que haja fotossíntese, é preciso ter água no solo, para que a planta possa absorver e transportar, bem como ela precisa ter água em sua estrutura, se mantendo-se hidratada para manter o metabolismo e o crescimento. E você sabe como podemos medir a quantidade de água em uma planta ou órgão? Uma forma de se fazer isso é pela determinação da massa fresca, pela pesagem de um material recém-coletado. Em seguida, esse material é colocado para secar e se faz a determinação da massa seca. A partir da subtração da massa fresca pela massa seca, nós temos o conteúdo total de água. Esse conteúdo total de água, ele é suficiente para se definir a quantidade de água disponível dentro da planta? Não, mas por quê? Porque parte da água que está na planta é utilizada para hidratação de estruturas e dissolução de substâncias, de forma que simplesmente esses dados de massa fresca e massa seca não determinam a quantidade de água disponível, só a quantidade de água total. Então, como a gente pode estar definindo a quantidade de água disponível para o metabolismo, para o crescimento e para o desenvolvimento da planta? Isso mesmo, pelo potencial hídrico. E como a gente já viu, o potencial hídrico é a medida da energia livre da água por unidade de volume, e ela está relacionada ao estado termodinâmico da água, que nada mais é do que a energia máxima disponível no sistema para realizar trabalho. Puxa, mas isso é complicado. Vamos tentar entender de uma forma um pouco mais simplificada. Nas plantas, a água é utilizada para realizar trabalho ou transporte, porém, parte dela é utilizada na hidratação de componentes, que é a chamada água de hidratação, e esta água não está disponível. Assim, para manter as atividades fisiológicas, não importa a quantidade de água que tem nas células e tecidos, e sim a energia livre dela, e essa energia livre que é o que a gente chama de potencial hídrico. Para facilitar, vamos dizer que o potencial hídrico corresponde à medida da quantidade de água disponível na planta para realizar trabalho ou transporte. Então, é aquela água que está disponível para o metabolismo e o crescimento. Essa água disponível corresponde à maior parte da água nas células, porém ela está dissolvendo substâncias osmoticamente ativas. E para que essa água possa ser utilizada, ela precisa ser disponibilizada. Então, é necessário elevar essa água ao nível de potencial de água pura, ou seja, liberar a água das moléculas que estão dissolvidas nela. Esse trabalho necessário para liberar essa água é o que a gente conhece como energia livre da água. Essa possibilidade de aumentar ou diminuir essas substâncias disponíveis, ou essas substâncias dissolvidas na água, mantém a turgescência celular. A turgescência
celular é importante para a manutenção das condições fisiológicas ideais nas plantas. Se a célula perder água, ela se torna flácida. Uma célula flácida é uma condição em caso de estresse hídrico. Quando várias células de um mesmo órgão se tornam flácidas, esse órgão murcha, tá? E essa murcha é uma característica visível de plantas que estão em condições de deficiência hídrica. A plasmólise ocorre quando tanta água sai da célula de forma que a membrana plasmática se desgruda da parede celular. Isso não é comum em condições naturais, porém, se isso acontecer, é muito provável que a planta acabe morrendo por não conseguir mais se reidratar. As células túrgidas, elas estão cheias de água. Claro que essa água está com as substâncias dissolvidas nela. Porém, quanto mais água tiver nas células, mais facilmente ela também será liberada, por isso é uma condição ideal para as plantas. A água que está dentro dessas células exerce uma força contra a parede celular, fazendo ela esticar um pouco, porém ela não se rompe e nem se deforma. Em contrapartida, a parede celular exerce uma pressão contra essa entrada de água, que é chamada de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é aquela que ocorre dentro dos líquidos em repouso. Essa pressão hidrostática ocorre devido à resistência à tensão, uma das características da água que mencionei em outra aula, exercida pelas forças de coesão entre as moléculas dela. A fim de entender melhor, vamos imaginar uma seringa tampada com água dentro. Quando o êmbolo é empurrado, a água é comprimida e gera uma pressão hidrostática positiva. Essa é a ação que a parede celular exerce sobre a entrada de água. Por outro lado, se o êmbolo for puxado, as moléculas de água resistem à separação, gerando uma pressão hidrostática negativa ou tensão. É aí que as forças de coesão entre as moléculas de água entram em ação e promovem essa resistência à tensão. É muito comum a água resistir a altas tensões, e é sob tensão que a água é transportada dentro dos vasos do xilema. Agora, como esses conceitos estão claros, vamos voltar ao potencial hídrico e entender os componentes dele. A gente viu que o potencial hídrico é igual ao potencial de pressão mais o potencial osmótico. Ainda temos o potencial gravitacional, que na última aula falamos que ele é insignificante nas plantas, pois ele depende da altura. Em alturas com mais de 100 metros, ele equivale a 0,1 megapascal. Então, a gente vai deixar ele de fora nesse estudo. O potencial hídrico também tem como unidade de medida o megapascal. E ele é negativo, então o potencial hídrico sempre negativo. O potencial de pressão é um valor positivo e o potencial osmótico um valor negativo. Vamos então entender como esses componentes funcionam e como eles interferem no potencial hídrico. A água pura tem um potencial hídrico igual a zero. E por quê? Em um ambiente aberto, não existe uma pressão exercendo nenhuma força sobre essa água, então o potencial de pressão é igual a zero. Como a água pura não tem nenhuma substância dentro dela, nenhuma substância dissolvida, o potencial osmótico também é igual a zero. Daí que vem então o potencial hídrico igual a zero. Vamos fazer uma análise hipotética do potencial hídrico nas plantas a partir então dessa água pura. Se for colocada uma substância dentro dessa água, como por exemplo a sacarose, a uma concentração de 0,1 molar, o que vai acontecer? O potencial de pressão vai continuar o mesmo, tá? Por quê? Porque da mesma forma como antes, não existe uma pressão sendo exercida sobre essa água. Porém, e o potencial osmótico? O que vai acontecer com ele? Já que se está colocando uma substância dentro, o potencial osmótico vai modificar e, consequentemente, também o potencial hídrico. Assim, numa concentração de 0,1 molar de sacarose, o potencial hídrico da solução passa a ter um valor de menos 0,244 megapascal, que é praticamente o valor do potencial osmótico, já que a pressão é igual a zero.
Se uma célula flácida com potencial de pressão igual a zero, pois como ela está flácida, a força da parede não está sendo exercida, e um potencial osmótico de menos 0,732 megapascal, devido às substâncias dissolvidas dentro dela, consequentemente, então, com um potencial hídrico de menos 0,732 megapascal. Se essa célula for colocada nessa solução de sacarose, o que vai acontecer com ela? Podemos ver que o potencial hídrico da solução é maior que o potencial hídrico da célula, caracterizando então um meio hipotônico em relação a ela. Assim, como vocês já sabem, por osmose, a água vai entrar na célula. O que acontece então com o potencial osmótico? Olha só, apenas entrou água dentro da célula, havendo uma diluição das substâncias que estavam ali e não aumento das quantidades das substâncias osmoticamente ativas. Então, consequentemente, não vai alterar o valor do potencial osmótico. Não vamos considerar aqui a interferência do volume celular nesse potencial. Ao analisar o potencial de pressão, percebemos que a parede celular é forçada com a entrada de água, lembrando que ela não se rompe e não se deforma. Ao invés disso, ela se estica um pouco e passa a exercer uma força contra essa entrada de água, que a gente chama então de pressão hidrostática. Assim, o potencial de pressão passa a ter um valor. Vamos supor que esse valor do potencial de pressão que a parede está exercendo, seja de 0,470 megapascal. Assim, com o potencial osmótico mantido em menos 0,732, o potencial hídrico passa a ser menos 0,262 megapascal. Quando comparamos, então, o potencial hídrico da solução com o potencial hídrico da célula, percebemos que ele ainda está maior do que o potencial hídrico da célula, mesmo que seja pouca essa diferença. Isso permite que ainda haja movimento e trabalho entre o meio interno e externo dessa célula. Se, por outro lado, a força que essa parede exerce sobre a entrada de água for de 0,488 megapascal, menos o 0,732 megapascal do potencial osmótico, nós teremos um potencial de menos 0,244 megapascal, de forma que o potencial hídrico da solução passa a ser igual ao potencial hídrico da célula. Dessa forma, a relação entre a célula e o meio externo passa a ficar em equilíbrio. Assim, tudo para, nada sai, nada entra, não há transporte, não há trabalho, enfim, não há o metabolismo. Bom, mas vamos hipoteticamente aumentar a concentração de sacarose do meio onde essa célula está para uma concentração de 0,3 molar. Isso vai alterar o potencial osmótico do meio e, consequentemente, o seu potencial hídrico. Neste caso, o potencial hídrico da solução está menor do que o potencial hídrico da célula. E o que vai acontecer então com essa célula? Isso mesmo, a água sai da célula sempre em busca de equilíbrio. E mais uma vez haverá uma alteração no potencial hídrico da célula. O potencial de pressão passa a ser zero e o potencial hídrico passa a ser igual ao potencial osmótico. O que podemos concluir desses conceitos que a gente tirou agora? Primeiro, a água se move de um potencial hídrico maior para um potencial hídrico menor. A turgescência da célula é importante para o bom funcionamento da planta. Lembrando que a gente falou antes que uma célula túrgida é a condição ideal das células das plantas.
Mesmo assim, para que haja atividade celular, é preciso ter essa diferença de potencial hídrico entre a célula e o meio, ou a célula e as células vizinhas. Assim, sabemos que o potencial hídrico é igual ao potencial de pressão menos ou mais o potencial osmótico, que é negativo, e que o potencial de pressão vai depender das características da parede celular e elas não são alteradas rapidamente. Como é que a planta vai responder de forma a manter, então, essas células túrgidas? Ela vai precisar alterar no aumento ou na redução do acúmulo de substâncias osmoticamente ativas. Assim, continuando nas conclusões, a quantidade de substâncias dissolvidas pode alterar o potencial hídrico, certo? E o equilíbrio entre a célula e o meio, ou entre a célula e as células vizinhas, inibe qualquer atividade e não é interessante. A partir dessas condições, fica mais fácil a gente compreender como é que ocorre o transporte de água no sistema solo-planta-atmosfera. Nesse sistema, é necessário se manter um fluxo constante de água entre solo e raiz, raiz e caule, caule e folha, folha e atmosfera. Então, esse fluxo ele não pode ser interrompido. E para que ele seja mantido, é preciso então um gradiente de potencial hídrico que diminui do solo para a atmosfera. Então, esse gradiente de potencial hídrico tem que manter o potencial hídrico do solo maior que o potencial hídrico da planta e o potencial hídrico da planta maior que o potencial hídrico da atmosfera. Em uma situação hipotética, vamos considerar que o potencial hídrico da atmosfera ele varia entre menos 10 e menos 100 megapascal, tá? Isso é comum de acontecer de acordo com a umidade relativa que tem no ar, entre 50% a 90%, o potencial hídrico se mantém entre menos 10 e menos 100 megapascal. E o potencial hídrico do solo, em um solo bem hidratado, em torno de menos 0,3 megapascal. Assim, para que haja o fluxo de água entre o sistema solo-planta-atmosfera, é preciso então que a planta tenha um potencial hídrico menor do que o solo e maior do que a atmosfera. Vamos colocar aqui então como se ela tivesse menos 0,6 megapascal, certo? Se ficar alguns dias sem chuva e o solo começar a secar, o potencial hídrico dele vai diminuir. Então vamos dizer que esse potencial hídrico reduziu para menos 0,6 megapascal. O potencial hídrico da atmosfera mantém ele entre menos 10 e menos 100 megapascal. Então, pensa aí e responda aí nos comentários. Como é que a planta vai continuar fazendo a absorção de água e mantendo esse gradiente de potencial hídrico entre o sistema solo, planta e atmosfera? O que ela pode fazer aqui com o potencial hídrico dela? Comente aí então e a gente vai ver isso mais para frente em outra aula. O transporte de água ou o movimento da água em cada parte do sistema solo-planta-atmosfera tem características específicas. No solo, a água se movimenta por fluxo de massa em direção às raízes. Estas, por sua vez, absorvem a água e transportam através do córtex até os vasos do xilema no cilindro vascular. Dentro dos vasos do xilema, a água é transportada para as folhas através do caule. Chegando nas folhas, ela sai dos vasos do xilema em direção às câmaras subestomáticas, onde mudará do estado líquido para o estado de vapor, saindo pelos estômatos para a atmosfera. Muito bem, hoje entendemos os componentes do potencial hídrico e como a planta mantém o fluxo contínuo de água no sistema solo-planta-atmosfera. Ainda veremos as especificidades do movimento da água em cada uma dessas partes do sistema solo-planta-atmosfera. Até a próxima, então. Muito obrigada.